lição 6. Agora vamos falar um pouco sobre Neemias, da Pérsia a Jerusalém. Então aqui nós vemos até a história de Esdras, né, que ele veio fazer essa reforma, restaurar o povo de novo à adoração a Deus, essa conexão com a aliança com Deus. E agora Neemias, ele vem para poder fazer mais uma restauração política e estrutural, porque Esdras foi reconstruir o templo. Neemias agora vai reconstruir os muros da cidade. A função de Neemias foi para isso, né? Então, Neemias ele era copeiro do rei Artaxerxes I. Para você situar na história, anterior a esse rei era o rei Xerxes, que era o marido de Ester. Então, esse rei morre. O sucessor desse rei, Artaxerxes I, é quem Neemias vai servir como copeiro, né? E é muito interessante a questão de Neemias ser o copeiro do rei, e essa liberação dele ir para Jerusalém é mais inusitada ainda, por quê? O que é o copeiro do rei? O copeiro do rei ele é responsável de cuidar de tudo o que o rei come e bebe. Tudo. Tudo que o rei vai comer e beber é de responsabilidade dele. Então ele tinha que experimentar, ele tinha que cuidar para saber se a comida estava boa, se não estava envenenada. Normalmente ele tinha que tomar e comer antes de oferecer para o rei, de servir o rei. E se tivesse que morrer, morria ele, né? Não o rei. Então, assim, primeiramente, ele era uma pessoa de extrema confiança do rei. Era alguém, assim, que era muito difícil achar uma pessoa dessa. Quando você achava, era difícil trocar de copeiro, né? Então, era alta responsabilidade. Era o maior nível assim, de uma pessoa que servisse um rei seria ser o copeiro do rei, né? Era algo muito, muito sério. Isso mostra que, primeiramente, ele tinha uma integridade. Ele já mostrava isso até para os persas, de que ele era uma pessoa íntegra, porque eles não vão para uma pessoa corrupta como um copeiro do rei. Uma pessoa que se tem uma leve desconfiança do caráter dela, você não vai colocar. Né? O rei tinha que ter 100% de certeza da moralidade, da integridade e lealdade daquele homem para poder servir ele. Senão, a própria vida do rei estava em jogo. Né? E por que é inusitado a liberação do rei para ele ir para Jerusalém? Porque o rei ia ficar sem copeiro. Né? Assim, olha, como que eu vou te liberar? Não é um serviço qualquer, né? Mas mesmo assim ele consegue a graça de conseguir essa liberação. E é muito interessante como que Neemias ele consegue isso, né? Ele recebe a notícia, né? O pessoal já tinha ido com Esdras, né, lá para Jerusalém. Ele vai receber a notícia de que está tudo destruído, tudo queimado. As portas da cidade estão destruídas, as muralhas da cidade estão destruídas. E ele recebe essa notícia do sofrimento e ele se compadece. Ele tem empatia. E é interessante que Neemias ele nunca viu a terra. Até então ele não tinha visto Jerusalém, porque ele nasceu e cresceu na Babilônia, nos anos de cativeiro. Então ele não nasceu em Jerusalém, ele não viu a terra, nem antes, nem destruída. Ele ficou sabendo da notícia e ele tem essa empatia de se compadecer dos seus compatriotas, né? E ele escolhe, olha, eu não quero ficar aqui, na Babilônia. Eu quero ir lá, para poder ajudar meu povo. Né? A mesma escolha que Moisés fez séculos atrás, porque a Bíblia diz que Moisés abriu mão de ser o filho da filha de Faraó e só foi junto com o povo. Neemias é a mesma coisa. Neemias tinha todas as regalias. Né? Numa época de dificuldade, que era aquela época para as pessoas pobres, Neemias comia do bom e do melhor. Ele comia literalmente o que o rei comia. Ele comia a melhor comida da Babilônia, melhor bebida ele tomava. Ele tinha tudo do bom e do melhor ele tinha. E ele fala assim, olha, eu quero estar lá no meio da ruína, no meio do caos. Preferia ficar lá do que ficar no palácio, né? E ele tinha uma grande... Ele sabia da promessa. Neemias era uma pessoa instruída, estudada, não era uma pessoa burra.
né? Os copeiros, os padeiros eram pessoas instruídas, tinham conhecimento, né? Eram pessoas estudadas, né? Então ele conhecia as promessas de Deus, da restauração de Deus, né? Que Deus daria restauração ao povo de Israel na terra, né? E é interessante o jeito como Neemias faz isso. Então Neemias está ali servindo, ele recebe essa notícia, ele não vai de impacto pedir ao rei, primeiro ele vai orar, porque ele precisaria que Deus movesse o coração do rei para liberar ele, senão não tinha como liberar ele. Se não fosse o próprio Deus, por causa dessa situação do rei ter que abrir mão do seu copeiro, né? Então ele começa ali num processo de oração em busca por Deus, para Deus liberar. E aí ele, um dia no jantar do rei com a rainha, ele está ali servindo e ele está com um semblante triste, né? Ele tá ali, não tem quando o filho quer uma coisa do pai, aí já começa assim, já faz aquela cara, não tem aquele, os gatinhos assim, o gatinho de boa. Já faz aquela carinha de triste, só para a pessoa, né? E o rei perguntou, por que você está triste? Porque, primeiro, isso é muito interessante, nenhum servo real pode ter aparência de triste quando está servindo os reis. Você não pode estar servindo assim, tipo, como se você estivesse triste. Você sempre tem que estar alegre, né? Porque você está diante do rei, porque imagina, você está servindo o rei, você está triste, você não está gostando do serviço, né? Isso vale até hoje, tá, gente? Uma das regras das casas reais de quem serve no Palácio Real, diante de membros da família real, você tem que estar sorrindo. Está catando bosta de cachorro, mas você está sorrindo. Você não pode ter essa aparência de tristeza, né? Mas ali ele está servindo e está com essa aparência de tristeza. E o rei pergunta, que para um servo no nível dele, como copeiro, servir ao rei triste, o rei pensou assim, é algo muito sério, senão ele não estaria. Se fosse um problema corriqueiro, a pessoa aguenta, né? Tá? Aquele sorriso falso, né, Colgate. Mas, pô, então se ele está triste é porque é algo muito importante. Está acontecendo. Então o rei pergunta, o que está acontecendo? Aí ele fala da situação da terra dele e pede autorização para o rei. E o rei lhe concede um tempo provisório. Ele tinha um tempo determinado e tinha que voltar. Não era para sempre. Você vai passar só uns dias, depois você volta, né? No Esdras já foi diferente. Esdras pegou liberação para poder ir embora e ficar por lá mesmo. Neemias não, foi por um tempo determinado e ele tinha que voltar, né? Ele volta e volta de novo, ele faz várias viagens, né? Mas ele ficava nesse trecho aí, né? Então foi assim que Neemias consegue o favor do rei, né? E aí ele tinha uma grande tarefa quando chega em Jerusalém. Tinha que fazer uma grande reforma. Estava tudo acabado, né? E é muito interessante porque a situação de Jerusalém é dramática. Primeiro, a cidade está queimada e destruída. Segundo, o povo está desanimado. Terceiro, está cheio de inimigo. Os povos vizinhos, amonitas, moabitas, samaritanos, ninguém gosta dos judeus. Ninguém. Odiavam os judeus, né? E desprezavam eles. Então, assim, antes mesmo dele começar qualquer obra, ele já enfrentou a oposição desses povos. O rei deu uma carta para ele para poder reconstruir os muros, mas desde quando ele chegou, ele já foi enfrentar essas ameaças, né? Mas é algo, acho muito interessante em Neemias, que a gente vai ver agora na próxima lição. Aqui na revista diz assim, ele era firme em sua fé, fervoroso na oração, solidário e corajoso, um líder providencial que se agigantou diante de uma grande tarefa. Neemias foi esse cara.